Olá pessoal, eu sou a professora Luciana Muniz. Eu sou a professora Vaneide Dornelas. Estaremos com vocês neste vídeo para trazer um pouco da pista 3 com o tema As diferentes linguagens no curso de formação do Diário de Ideias. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre como as crianças se expressam por diferentes formas e como que a leitura e a escrita elas vão se constituindo como parte dessas expressões das crianças. E também como as diferentes formas de expressão humana, diferentes formas de registro, como pintura, desenhos, colagem, foto, gestos, as emoções, como tudo isso enriquece o cotidiano da sala de aula. E tudo isso nós vamos poder perceber a partir dos registros das próprias crianças. Quando começamos a investigar o universo infantil, percebemos a necessidade humana de se expressar e de se expressar por diferentes linguagens. E esta é uma grande proposta do Diário de Ideias, permitir esse espaço autoral e espontâneo para que as crianças, professores e demais interessados possam se expressar da forma como achar mais interessante. E lembrar sempre que as emoções estarão sempre presentes nessas conversas. Nessa proposta, nós entendemos que as crianças, elas trazem a riqueza das expressões humanas. E se nós começarmos a olhar o que elas trazem, a gente vai identificar o quanto a leitura e a escrita se constitui um canal de comunicação e expressão, trazendo já em si as diferentes linguagens, não só o desenho, mas outras formas de expressão também das crianças. Nessa proposta, a gente quer ampliar as possibilidades de expressão humana, como a gente pode observar pelos próprios diarinhos das crianças, em que elas trazem desenhos misturados com algo da escrita, colagens de rótulos, olha, se a gente for observar, e são experiências que marcaram as crianças de alguma forma e que então elas colaram um balãozinho, uma bexiga, e aí aqui ela faz a escrita, traz o desenho como uma representação afetiva daquele momento vivenciado, algo que ela recortou de algo que tinha na cozinha. Que estava escrito. Que estava escrito, né? Então, o que ela demarcou. Então, assim, são experiências que vão compondo o diário das crianças e ao olhar delas sobre o mundo vivenciado, né? Então, olha, um convite recebido para uma festa, um lacinho que recebeu de algo especial e que querem guardar e marcar de alguma forma e também compartilhar. Então, nesta pista, o mais essencial é trazer a proposta do Diário de Ideias, que é o experienciar, registrar e o compartilhar. Por exemplo, uma colagem que ao mesmo tempo ela trabalhou a pintura, trabalhou a tinta. Interessante aqui, olha, a entrada do circo que ela esteve, então ao mesmo tempo que ela está trazendo a escrita, ela traz também o desenho, né? A representação, não apenas pela escrita, mas por um conjunto de elementos em que compõem o diário. O diário. Então, e para além do diário em si, como um registro, né, Van, de escrita ou que marca as experiências vividas, não temos um fim em si mesmo. Por isso a importância da roda e das trocas, de compartilhar o que temos aqui. E quando a gente fala do compartilhar, é quando um único registro que tem aqui os seus detalhes, ele pode ser enriquecido com outros detalhes no contexto do diálogo. Na hora que ela está falando, ela vai estar se expressando por meio de gestos, por meio de emoções. O rosto, o sorriso, a tristeza, tudo isso vai estar presente na comunicação, na hora da roda, o que faz também ela expressar suas emoções a respeito da experiência vivida. Nesta direção, nós entendemos o quanto o Diário de Ideias oportuniza conhecer a criança, a sua história de vida, as suas emoções, as experiências que ela vive em diferentes contextos, mas que são ali dialogadas, compartilhadas. Então eu vivo com o outro as emoções que o outro vive. Eu sinto com ele, eu imagino com ele aquele lugar que ele foi. E quando eu narro as minhas experiências, eu também oportunizo ao outro viver comigo o que foi vivido por mim. Interessante quando você percebe na criança que
às vezes, alguma situação que não era importante para ela se torna importante para o compartilhar. Por exemplo, às vezes ela está num lugar e que às vezes ela não atentaria para alguns detalhes que ela vai fazer porque ela quer compartilhar aquilo. Exato. Esse hábito faz com que a criança, no momento de uma experiência, ela lembre que ela pode compartilhar aquilo e às vezes ela vive até um momento mais intenso. E ela revive esse momento na hora do compartilhamento na roda de conversa. Essas diferentes linguagens também se encontram na forma como as crianças se sentam, na forma como elas dialogam, os gestos, toda a postura, né? E também em outras formas como elas levam para a roda objetos pequenos que têm para elas muita importância, em especial, né? Em especial relevância, e elas levam para essa roda para compartilhar. Então, o registro, nessa perspectiva, não fica limitado ao papel em si, mas às possibilidades que uma experiência humana tem para ser vivida e compartilhada. Então, muitas vezes nas nossas rodas, nós somos contemplados com jabuticabas para serem compartilhadas e sentir o gosto com o outro, objetos, né, criados pelas crianças, brinquedos que eles criam de materiais que seriam jogados fora, trazem para a roda para compartilhar com os colegas. Isso tudo constitui a riqueza da proposta do Diário de Ideias. E também a questão do ouvir. Quando iniciamos as rodas no início do ano, às vezes as crianças elas não estão muito acostumadas ao ouvir e elas se importam mais em falar. E à medida que as rodas vão acontecendo, elas ficam atentas com essa questão, porque o que o outro está falando também interessa a ele mais às vezes do que ele tem para falar. Então a gente vê uma mudança no comportamento das crianças à medida que que vão acontecendo as rodas. Nesta escuta, o que nós queremos destacar neste trabalho é a escuta sensível, atenta e interessada para aquele que está narrando aquela situação, aquela experiência. Então, não é só sentar na roda, ouvir e pronto. É uma roda dialogada. A gente chama de roda dialógica, por isso. Então, quando alguém está falando, eu estou interessado, eu começo a fazer perguntas sobre o que trouxe para aquela roda. Isso vai constituindo ali uma teia de saberes que são tecidos conjuntamente. Então, quando um fala, o outro pergunta, o outro se interessa, a gente quer investigar mais sobre aquela experiência vivida. E quando alguém está participando dessa roda e sente que é especial, que aquilo que ele está trazendo é importante, isso muda o papel da criança, o papel do professor dentro dessa roda. Tanto para quem ouve, quanto para quem fala.